Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 6º episódio de Como Investir nos Mercados Emergentes. Agora, eu vou investir em ações com um risco-retorno muito mais elevado, por isso há aqui um risco maior associado, mas o possível retorno também é grande. Só que se o possível retorno também é grande, então também é possível haver aqui um grande prejuízo. No entanto, eu estou a investir para longo prazo e por isso, maioritariamente, mesmo que tenha aqui um prejuízo no curto, médio prazo, acredito que no longo prazo poderei ter uma boa rentabilidade. No entanto, isto é indicado para o meu perfil, por isso tens que avaliar se é indicado ou não para o teu perfil. De qualquer modo, eu vou utilizar o Frente porque é possível investir aqui na Bolsa do Cazaquistão, tal como podes ver, em que muitas corretoras não é possível, e para além disso é com das comissões mais pequenas que se pode ter, que neste caso é apenas 20 cêntimos. Aqui, por exemplo, investi na Bolsa de Hong Kong, porque pronto, estamos a falar dos mercados emergentes, e no último episódio investi na Bolsa de Hong Kong e tive aqui uma comissão de 2 dólares e 51 cêntimos, e se olharmos para a comissão que eu estou a ter a comprar ações na Bolsa do Cazaquistão, é apenas de 20 cêntimos, ou seja, é mesmo uma comissão muito pequena. Agora, para além disto, outra razão de utilizar a Frente é porque eu quero ser o legítimo dono destas ações que são tão arriscadas, por isso, para mim, faz sentido utilizar esta corretora para tal. Depois podes ver que neste momento tem esta rentabilidade, ou seja, a minha melhor posição, que é a CCBN, que foi investida há poucos meses, está aqui uma rentabilidade de 73,77%, sendo que outra está aqui com 25%. No entanto, temos aqui um prejuízo de aproximadamente 7, 8% da Xiaomi, ok? Aquela que foi investida no episódio anterior. Por isso, se formos ver aqui no gráfico, no episódio anterior, temos que a Xiaomi teve esta queda, ou seja, foi investido mais ou menos quando ela cruzou de 2 em 2 horas, por isso foi mais ou menos de volta destes valores, ok? Por isso, nesta vela que depois aumentou, porque entretanto tinha tido um cruzamento da Simple Moving Average, que indicou que poderia continuar a subir. No entanto, houve agora um cruzamento para queda, por isso teve esta queda toda até aqui, e agora teve novamente um cruzamento para subida. No entanto, neste momento está tão estagnada que parece que vai cruzar novamente, em que provavelmente vai cair e atingir este nível de suporte. Por isso pode atingir facilmente este nível de suporte e subir um pouco. No entanto, é provável que no curto prazo ainda possa cair mais um bocado até atingir a SMA. Por isso, se isto acontecer, ainda estamos aqui a falar de uma possível queda de aproximadamente de 7, 18% até chegar à SMA. De qualquer modo, como eu estou a investir para longo prazo, para mim isto é irrelevante. Por isso, mesmo que tenha um prejuízo com a Xiaomi no curto ou até no médio prazo, para mim é totalmente tranquilo. Apesar de no médio prazo indicar com base na Exponential Moving Average, que é estas linhas roxas, que tende a subir. E que se eventualmente, ok, estamos a falar ao longo de vários anos, a Xiaomi chegar aos seus máximos absolutos, então estamos aqui a falar de uma possível rentabilidade, deixa-me só ver, a partir dos valores atuais, de aproximadamente 100%. Por isso, caso ela atinja aqui os máximos absolutos, ok? Pelo menos dentro dos valores atuais. Se ela eventualmente continuar a cair, que pode muito bem continuar a cair no curto prazo e atingir este nível de suporte, que eu acredito que seja o nível de suporte mais sólido, ok, neste momento, estamos a falar de uma possível queda de ainda de 50, não, aliás, superior de 52, 53%, e para mim seria aqui a melhor altura para o meu perfil para reforçar. E assim sendo, o que eu farei é colocar aqui um alerta de preço. Agora, algo que também não ajudou, e é por essa razão que a mesma está a ter esta pequena queda, é porque o relato dos ganhos foi pior que o esperado. Se formos aqui, conseguimos ver que, apesar dos rendimentos terem sido superiores ao esperado, o earnings per share, que é aquilo que eu até dou maior importância, foi negativo, ok? Por essa razão, por ter sido inferior ao esperado, também ajudou aqui a ter uma queda. E se o próximo também for negativo, então tenderá talvez para continuar a cair até chegar ao SMA. Mas pronto, eu coloquei agora um alerta de preço, por isso imaginando num cenário menos favorável que a mesma continue a cair e chega a atingir este nível de suporte, eu sem dúvida que quero voltar a adquirir aqui nos 8.34, porque se eventualmente atingir os 8.35 e voltar a tocar algum dia nos seus máximos absolutos, então agora estamos a falar de uma possível rentabilidade, deixa-me só entender, uma possível rentabilidade de 320%, por isso é muito superior. Por isso eu agora não tenciono reforçar, apenas quando atingir estes valores. Mas agora vamos passar à aquisição deste mês, que vai ser na Bolsa do Cazaquistão. Por isso este é o principal índice que já conheces, que é o Kazakh, que já sabes a respectiva rentabilidade que a mesma teve durante todo o período ao ver o primeiro episódio, e podes ver que estas são as principais empresas que constituem este índice. Por isso temos aqui a Aira, CCBN, etc, SPK, por isso muitas daqui que tu estás a ver já tenho no portfólio. No entanto, há aqui uma que eu tenciono de reforçar, ok? Pelo menos para este mês. No entanto, podes ver que a Aira, que foi publicamente listada aqui no índice, está a ter aqui bastante prejuízo, por isso desde que foi listada até agora está a ter uma queda de cerca de 24, 25%, por isso uma queda bastante agressiva, e tal como disse,
foi melhor esperar para ver como é que o preço iria reagir nas primeiras semanas, nos primeiros meses, e tal como podes ver já está até esta queda toda, por isso eu não tenciono adquirir, ela provavelmente ainda se calhar vai cair mais, até consolidar em certos valores, e depois talvez consiga adquirir a preços inferiores, por isso eu vou continuar a acompanhar e ver até onde a mesma pode chegar, porque talvez a certos preços pode ser uma boa oportunidade, porque a mesma até tem um bom peso aqui no índice, de 8,50% ainda bastante, mas de qualquer modo eu também vi a CCBN, ok? Eu vou por aqui de semana a semana para tu veres que a mesma teve a aumentar bastante e já está quase nos seus máximos absolutos. A CCBN temos aqui no portfólio, deixa-me só mostrar-te, CCBN, por isso está aqui, ok? Aquela que está com 73,77%, está muito próxima dos seus máximos absolutos, por isso eu prefiro não reforçar esta, visto que estamos tão próxima dos seus máximos absolutos e pode talvez ter aqui alguma correção, ok? Porque aqui temos também um nível de resistência que eu até posso traçar só para o teu conhecimento, ok? Uma linha horizontal aqui, por isso quando chegar aos 1969 KZTs, então talvez temos que ter atenção, porque se romper, ótimo, mas se virmos que o preço começa a diminuir aos poucos, talvez possa resistir e ter aqui uma queda, mas entretanto eu estou contente com a posição atual. Depois também temos aqui HSBK, eu vou pôr aqui também de uma semana para tu veres, por isso esta ainda está bastante longe dos seus máximos, por isso esta até ponderei reforçar, mas aquela que tenciono reforçar por acaso parece mais interessante e eu já vou-te partilhar contigo qual é, só para dar-te uma noção que HSBK até aos seus máximos tem uma possível rentabilidade de 260%, por isso esta é uma das principais empresas que, caso atinja os seus máximos, tem mais potencial aqui dentro deste índice, está bem? Por isso, HSBK, apesar de já ter posição e estar em lucro com cerca de 25%, não significa que eu não reforce no futuro. Depois temos aqui a KCL, ok? Por isso, aqui podes ver de semana a semana, já ultrapassou os seus máximos absolutos. Temos a KEGC, KMGZ, pronto, entre outras que compõem este índice, mas aquela que tenciono adquirir, ok, que também está aqui neste índice do AIX, que é composto por 9 empresas, é aqui nada mais nada menos que a CAS Trans Oil, por isso KZTO. A KZTO neste momento ainda está longe dos seus máximos absolutos. Se um dia chegar aos seus máximos absolutos, estamos aqui a falar de uma possível rentabilidade de cerca de 86, 87%, está bem? Tendo em conta onde o seu setor se insere e visto o seu potencial no médio prazo, eu acredito que possa ter aqui algum potencial, ok? Mas pelo menos é só para o meu perfil, deves fazer o teu próprio estudo e ver se faz sentido para ti ou não. Agora, eu vou traçar uma linha horizontal, também quero dar-te conhecimento que esta tem pouco volume neste momento, pronto, por isso se ela continuar a cair pode atingir este nível de suporte, e se atingir este nível de suporte estamos a falar de uma possível queda de aproximadamente, só para tu teres conhecimento, de cerca de 22%, mais ou menos. Por isso, se eventualmente chegar aos seus máximos, estamos a falar de um possível ganho de 86%, ou cerca disso, e se eventualmente chegar ao seu nível de suporte, uma queda de 22 aproximadamente. Por isso tens que avaliar se, com base no risco de retorno, compensa-te ou não. Agora, aqui não vou partilhar os dados a nível da análise fundamental, porque esses já foram partilhados num dos episódios anteriores. No entanto, eu continuo a partilhar contigo os modelos de avaliação. Aqui, só para tu teres conhecimento, eu mostrei vários, ou seja, o DCF tanto Gordon Growth Exit, EBITDA Exit, Revenue, e também mostrei aqui o de 10 anos. Só que o de 10 anos está enviesado, tal como podes ver aqui, mas podemos ver quais são os resultados que apresentam, pelo menos com base na avaliação do Finbox. Por isso, o que ele nos diz aqui é que, com base nos últimos 5 anos, utilizando o DCF, Gordon Growth Exit, tem uma possível rentabilidade de aproximadamente 100%, ou seja, 98,40%. Se virmos com base nos últimos 10 anos, e atenção que isto está enviesado, por isso não vamos contar, diz aqui que é uma possível valorização de 123%, o que é muito bom, mas eu vou apagar este separador porque não vale a pena. Se for utilizando os últimos 5 anos, DCF também, mas utilizando o EBITDA Exit, então a sua rentabilidade de 78%, e utilizando o Revenue Exit, uma possível rentabilidade de 87,60%. Agora, utilizando os múltiples, ok? Com base no Enterprise Value to Revenue, com base no Enterprise Value to EBIT e também com base no Price to Earnings Ratio. Por isso, temos aqui uma possível rentabilidade de apenas de 24,30% com base nos múltiples do Enterprise Value to Revenue. Se for o Enterprise Value to EBIT, apenas de 7%. Por isso, em termos de EBIT, talvez, tendo em conta também os seus custos operacionais, é provavelmente o pior, tendo em conta e comparativamente a outras empresas, ok, que estão no mesmo setor. E depois, utilizando o Price to Earnings Ratio, aqui uma possível rentabilidade de 47%. Por isso eu vejo aqui algum potencial para esta empresa, apesar de eu querer reforçar a mesma, mas também depois desta aquisição já não vou querer ter mais exposição, porque se eu tivesse mais exposição
esta empresa a partir daqui poderia ser já um risco demasiado elevado para o meu porte, mas também tendo em conta que são ações com um risco-retorno muito mais elevado, também a quantia que eu tenciono adquirir também é inferior, que neste caso vai ser cerca de 100 euros, dólares, por isso depois eu faço o equivalente para KZTs. Agora, eu aconselho sempre a fazer o teu próprio estudo, por isso é que deves vir aqui ao site deles, que é o Caso Transoil, do KZTO, tá bem? E depois vires aqui a Annual Report. Isto já foi visto num dos episódios passados, por isso não preciso estar a ver agora. No entanto, também podes ver a Dividend Policy. Aqui em Dividend Policy dá-nos quanto é que eles estão a pagar em dividendos por cada ação. Por isso podemos ver esta tabela. Eles dizem que não tencionam pagar menos de 40% do resultado líquido, por isso apenas mais de 40% de todo o resultado líquido da empresa para os acionistas, está bem? Por isso eles carregam bem nos dividendos que pagam e neste momento estão a pagar, e atenção que não é 2013, mas sim 2023, tal como podes ver aqui, estão a pagar 39 KZTs por ação. Por isso, se nós formos aqui atrás e formos à Frame24 para adquirir, ir aqui a negociar, podemos ver que neste momento, deixa-me lá ver, KZTO está 824, não, desculpa, isto é que foi o preço da última entrada, por isso neste momento até baixou um bocadinho, por isso neste momento cada ação está a sensivelmente, pronto, 845, 846, por isso deixa-me cá fazer aqui um rácio só para ter uma noção do dividend yield. Então, 845, vou arredondar, por isso neste momento está a pagar 39 KZTs por cada 845, então isto significa que neste momento está a pagar e está a ter um dividend yield de cerca de 4%, por aí, por isso vou fazer aqui vezes 100, 4,6%, o que não é mau, está bem, tendo em conta que, pronto, tem um payout ratio acima dos 40%, não é que seja algo super bom, mas até que não está nada mal. No entanto, o meu principal objetivo não são os dividendos, mas sim a possível valorização que a mesma pode ter, ok? Eu quero que tu tenhas isso em consideração, está bem? Por isso, aqui na KZTO, neste momento a bolsa está fechada, por isso ela abre, se não me engano, às 6h30 dos dias de semana. Pronto, agora é só uma questão de aguardar e esperar que o mercado abra. Até já. Muito bem, já estamos no outro dia e o mercado do Cazaquistão já está aberto, por isso o que eu vou fazer é clicar aqui em KZTO. Aliás, primeiro tenho que converter, por isso tenho 100 dólares, que é converter para KZT, por isso câmbio, está KZT, comprar, por isso quero fazer neste caso o máximo, aliás o máximo é 120 e tal dólares, mas tudo bem, pronto, para fundos disponíveis, comprar e fico com 80 mil, por isso tu podes ver aqui que 100 dólares são cerca de 44.758 KZTs, por isso, ou seja, tenho que ir adicionando até estar os tais 45 mil, sim, vamos arredondar para 45 mil, por isso somar e pronto, está praticamente lá, por isso 54, por isso anteriormente adquiri 53, agora é só uma a mais porque entretanto desceu um pouco, desceu a 2,58%, mas tudo bem, pronto, colocar a ordem de compra e atenção que eu só vou comprar mais uma vez a KZTO porque depois não quero ter mais exposição, ok? Mas agora eu acho que é aceitável, pelo menos para o meu perfil e para os meus objetivos. É claro que deves sempre fazer o teu próprio estudo, mas eu vou confirmar a compra e isto deve ser logo automaticamente executado porque o mercado está aberto. Agora tenho 107 posições da KZTO, que também baixou o meu prejuízo médio, porque estava com 2 ponto tal, agora como adquiri praticamente no break-even, então deixou para 1,70%. Pronto, agora é só uma questão de aguardar. Eu tenho aqui várias posições que podem dar algum prejuízo no curto ou até no médio prazo, mas no longo prazo eu acredito que tenho aqui bastante potencial, como é o caso da Xiaomi. Pronto, de qualquer forma eu depois terei que ver e fazer um melhor estudo para ver qual poderá ser uma posição ainda melhor para adquirir no próximo mês, mas isso depois é uma questão de ver para o mês de julho. Por isso é tudo por este vídeo, espero que tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.